Porque uma história de quase 200 anos atrás ainda importa? Porque a jornada de um homem, arrancada das páginas empoeiradas do século XIX, deveria ressoar em nossos ouvidos hoje, em um mundo de tecnologia e progresso? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Porque a liberdade, uma vez que se acredita ser sólida como a rocha, pode se tornar frágil como o vidro. Esta não é apenas a história de um homem. É um alerta sobre a rapidez com que a dignidade humana pode ser roubada e a luta monumental que é necessária para recuperá-la. A questão que nos guiará por este abismo não é apenas o que aconteceu com ele, mas uma muito mais profunda. Como um homem livre com uma família, uma profissão e uma vida pode simplesmente desaparecer, engolido por um sistema desumano e ainda assim manter viva a chama inextinguível da sua própria identidade? Nossa história começa em 1841, em Saratoga Springs, Nova York. Respire fundo e sinta o ar daquele lugar. É o ar da liberdade. Solomon Northup o respirava todos os dias. Ele não era apenas um homem negro livre em um estado onde a escravidão havia sido abolida. Ele era um cidadão respeitado. Um homem de família, casado com Anne, pai de 3 filhos amados, Elizabeth, Margaret e Alonso. Um carpinteiro habilidoso, cujas mãos construíam o futuro de sua comunidade. E um violinista talentoso, cuja música era a alma das noites de sua cidade, uma melodia de felicidade e amor. A vida de Solomon era uma prova viva de que a cor da pele não definia o valor de um homem. Ele era a personificação da promessa de uma nação, um homem que possuía a si mesmo, seus talentos e seu destino. Ele tinha uma casa, uma reputação e, o mais importante, ele tinha um nome que era seu. Mas em um mundo onde a liberdade de um homem era a mercadoria de outro, mesmo a vida mais sólida pode ser construída sobre um terreno instável. E Solomon estava prestes a descobrir que o chão sob seus pés iria se abrir em um abismo catastrófico. A oportunidade chegou disfarçada de sorte. 2 homens, de aparência distinta e fala mansa, se apresentaram como artistas de circo e abordaram Solomon com uma proposta irrecusável. Um trabalho de curta duração como músico em Washington, D.C., com um pagamento extraordinariamente generoso. Para Solomon, era a chance de usar seu dom para dar um conforto extra à sua família. Ele se despediu de sua esposa e filhos com um beijo, prometendo um retorno breve. Ele confiava. Por que não confiaria? Era um homem livre, viajando para a capital de sua nação. Mal sabia ele que estava caminhando para o coração das trevas, para uma armadilha montada com sorrisos e falsas promessas. Em Washington, após uma noite de comemoração, a armadilha se fechou. Ele acordou, não em seu quarto de hotel, mas em um porão escuro e úmido. Sua cabeça latejava, seu corpo doía, e seus pulsos e tornozelos estavam presos por correntes pesadas e frias que mordiam sua pele a cada movimento. O choque, a incredulidade. Ele gritou, protestou, afirmou sua condição de homem livre. A resposta veio na forma de um chicote de couro e um remo de madeira que o espancaram até que sua voz se calasse, seu corpo fosse uma massa de dor e seu sangue manchasse o chão de pedra. Foi ali, naquele porão fétido, que Solomon Northup começou a morrer, para que outra pessoa pudesse nascer. Um homem sem nome, sem passado, sem direitos, um escravo. Imagine acordar em um porão escuro, acorrentado. Sua identidade, seu nome, tudo o que você era, foi apagado com uma brutalidade inimaginável. E se fosse com você? Eles o rebatizaram de Platt, um nome que soava estranho, um insulto cuspido em seu rosto. Disseram-lhe que ele era um escravo fugitivo da Geórgia. Cada protesto, cada menção à sua família em Nova York era recebida com mais violência. A lição era clara e cruel. Para sobreviver, Solomon Northup precisava desaparecer.
Ele foi jogado no porão de um navio, acorrentado na escuridão fétida com outros seres humanos roubados de suas vidas. O ar era pesado com o cheiro de medo, doença e desespero. Dias e noites se fundiam em uma escuridão sem fim, pontuada apenas pelos gemidos dos doentes e pelo som das ondas batendo contra o casco, um ritmo fúnebre para suas vidas perdidas. Em Nova Orleans, o epicentro do comércio de carne humana, ele viu a verdadeira face do inferno. Sob um sol impiedoso, ele foi forçado a se despir, a ter seus dentes e músculos inspecionados como se fosse um cavalo. Ele viu famílias sendo dilaceradas no bloco de leilões, o grito de uma mãe sendo arrancada de seu filho ecoando pela praça, um som que ele jamais esqueceria. E então, foi a sua vez. O martelo do leiloeiro bateu, um som seco que selou seu destino. Ele foi vendido. Seu primeiro mestre foi William Ford, um homem que Solomon descreveria como relativamente benevolente, um pregador batista que lia as escrituras aos domingos, enquanto possuía almas humanas durante a semana. Ford reconheceu a inteligência de Solomon, que desenvolveu uma maneira engenhosa de transportar madeira, economizando tempo e dinheiro. Por um breve momento, sob o domínio de Ford, Solomon encontrou um resquício de dignidade em seu trabalho, uma faísca de seu antigo eu. Mas aqui reside a mais perversa das verdades da escravidão. Um bom mestre ainda é um mestre. Ele ainda é o dono da sua vida. A benevolência de Ford era uma jaqueta fina demais para protegê-lo da tempestade de ódio que o cercava. O ciúme de um carpinteiro branco e medíocre chamado John Tibbetts, enfurecido pela inteligência de um homem negro, levou a um confronto. Tibbetts tentou açoitar Solomon, que, em um ato de autopreservação, revidou e dominou seu agressor. A punição por um escravo levantar a mão para um homem branco era a morte. Tibbetts e seus amigos o penduraram em uma árvore, com a corda no pescoço, os pés mal tocando o chão lamacento. Por horas ele ficou ali, lutando para respirar, seu corpo convulsionando entre a vida e a morte. O sol queimava seu rosto, insetos picavam sua pele e a vida na fazenda continuava ao seu redor, indiferente. Ele era apenas uma decoração macabra na paisagem. Salvo no último instante, Ford foi forçado a vendê-lo para protegê-lo da vingança de Tibbetts, e o destino de Solomon tomou um rumo para o mais profundo e sombrio dos abismos. Seu novo mestre era Edwin Epps. Se Ford representava a face civilizada da escravidão, Epps era sua alma selvagem e sádica, um homem cruel, alcoólatra e imprevisível que se orgulhava de ser um quebrador de negros. A vida na plantação de algodão de Epps era um ciclo interminável de trabalho desumano, de sol a sol, sob um calor que parecia derreter a pele. A cota diária de algodão era a medida da sobrevivência. Não alcançá-la significava o chicote. Superá-la significava que sua cota aumentaria no dia seguinte, um jogo sádico sem chance de vitória. Toda noite, os sons dos açoites ecoavam pela plantação, uma sinfonia de dor que embalava os sonhos inquietos dos cativos. Foi nesse inferno que Solomon conheceu Patsy, uma jovem cuja habilidade era sua maldição. Ela era a mais rápida colhedora de algodão, capaz de colher mais de 500 libras por dia. Por isso, era alvo da luxúria doentia de Epps e do ódio ciumento e venenoso de sua esposa, que via em Patsy o reflexo da infidelidade de seu marido. Patsy vivia em um tormento duplo, abusada sexualmente por seu mestre à noite e torturada psicologicamente por sua senhora durante o dia. Seu corpo e sua alma sangravam. Em um momento de desespero absoluto, ela implorou a Solomon que a levasse para o rio e a afogasse, pois a morte era preferível àquela vida. A tragédia de Patsy era o epicentro da crueldade daquele lugar. 10 anos. Uma década se passou sob o jugo de Epps,
12 anos no total. Tente imaginar. O tempo se desfazia, as estações se fundiam em um borrão de suor e sangue. Os rostos de seus filhos, antes tão nítidos em sua mente, começavam a se desfazer nas bordas, como uma pintura antiga. A melodia de seu violino, a sensação do abraço de sua esposa, eram fantasmas, sonhos de um mundo que talvez nunca tivesse existido. A esperança era um luxo perigoso, uma brasa que a realidade se esforçava para apagar a cada dia. Você conseguiria manter a sanidade? Conseguiria se lembrar do seu próprio nome quando todos ao seu redor só o conhecem por uma mentira? E se fosse com você? Solomon sobreviveu se apegando a fragmentos. Ele se tornou invisível, escondeu sua educação para não ser uma ameaça. Mas à noite, na solidão de sua cabana, ele sussurrava para si mesmo: Meu nome é Solomon Northup. Eu sou um homem livre de Saratoga, Nova York. Eu tenho uma esposa, Anne. Eu tenho 3 filhos. Era uma oração, um mantra, a única coisa que o impedia de se afogar no abismo. A chance, quando veio, era tênue como um fio de teia de aranha. Samuel Bass, um carpinteiro canadense contratado por Epps, era um homem diferente. Ele via a injustiça e não tinha medo de falar sobre ela. Ele via Solomon não como Platt, mas como um homem. Depois de semanas de observação, de pesar o risco monumental, Solomon decidiu confiar. Em uma noite secreta, com a voz embargada pelo medo e por uma década de silêncio, ele contou sua história. Bass, um homem de princípios, arriscou sua própria vida. Ele escreveu cartas, e então a espera mais agonizante de todas. Bass partiu, e o silêncio que se seguiu foi uma tortura. Cada dia, cada nascer do sol, trazia a decepção. A esperança tremeluzia, prestes a se apagar. Até que um dia, em 4 de janeiro de 1853, uma carruagem chegou. Dela desceu o xerife, acompanhado por um homem que Solomon reconheceu como um raio em seu coração. Um lojista de Saratoga, amigo de sua família. Era real. O confronto foi tenso. Epps gritava, brandia os papéis de propriedade, reivindicando seu Platt. O xerife se aproximou de Solomon. Seu nome é Solomon Northup? Naquele instante, diante do homem que o torturou por uma década, Solomon sentiu o peso de 12 anos se erguer de seus ombros. Ele olhou nos olhos de seu captor e, pela primeira vez, sem medo, disse a verdade que guardou em sua alma. Sim. A palavra ecoou pela plantação. A palavra que o libertou. A viagem de volta foi um renascimento. Ao chegar em Nova York, ele encontrou sua família, seus filhos adultos. Sua filha Margaret, casada, com um filho nos braços. Seu neto, um menino chamado Solomon Northup. Um novo começo. 12 anos de suas vidas, de sua história, haviam sido roubados. A alegria do reencontro foi imensa, mas marcada pela sombra indelével do tempo perdido. Solomon tentou levar seus sequestradores à justiça, mas as leis da época protegeram os culpados. Os homens que roubaram 12 anos de sua vida saíram impunes. Lembra da pergunta que fizemos no início? Como um homem pode ser engolido por um sistema e ainda assim manter sua identidade? A resposta está na própria sobrevivência de Solomon. Ele sobreviveu porque nunca deixou de ser quem era. Ele fingiu ser Platt para o mundo, mas em seu coração guardou a verdade de Solomon Northup como um tesouro sagrado. Sua educação, sua música, as memórias de sua família e, acima de tudo, seu conhecimento inabalável de que ele nasceu livre, essa foi a sua âncora na tempestade. Sua mente permaneceu livre, mesmo quando seu corpo estava acorrentado. A história real de Solomon, relatada por ele mesmo, é um testamento da resiliência indomável do espírito humano. Mas ela também nos força a fazer uma última pergunta. Quantas outras milhares de histórias como a dele nunca foram contadas? Quantas vozes foram silenciadas para sempre pela brutalidade daquele sistema?
Se você se emocionou com esta história, não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho de notificações. Deixe seu comentário abaixo para sabermos o que você achou. E o mais importante, se inscreva no canal.